Falando de ministério, nós estamos falando Com de ministério. certeza. O irmão Branda disse na mensagem, no livro da Era da Igreja, ele diz assim, eles dizem, não importa o que a palavra de Deus diz, você não pode entendê-la, temos que interpretá-la para você. Além do mais, a Bíblia não está terminada, tem que mudá-la com o tempo. Te diremos que mudança tem que ser feita. Em outras palavras, não adequar essas regras para os dias nós atuais. temos que trazer aqui agora, estudar isso, que não é bem assim, não. Claro, os casos estão ali, né? Então, Quem faz as leis faz de acordo com as suas circunstâncias. Exato. Mas como Deus é justo, ele fez as leis de acordo com a justiça. Para todo mundo. Não é verdade? Ele diz assim, ao invés da plana palavra de Deus, ao invés de homens cheios do Espírito na igreja, que sejam guiados pela revelação dada pelo Espírito, eles são agora credos e regidos por leis e supostas educações de ensinamento de homens. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. De homens, né? De homens. Olha aí, o aprendizado tem tomado o lugar da revelação. Tanto é que quando a revelação chega, mas o que ela aprendeu não está de acordo com essa revelação. Desmonta tudo. Então eu fico com o aprendizado e não vou ficar com a revelação. A revelação dada por Deus, ela vem para desmontar as muralhas. Ela vem para derrubar como chama, Jesus falou lá do Templo de Salomão, das ruínas do Templo de Salomão, vem acabar de derrubar todas essas muralhas que estávamos presos ao longo de muitos anos. E aqueles homens que nos defenderam, que pelejaram, que lutaram, que foram os grandes gigantes da fé na pregação dessa palavra nesse país, se tornaram tão frouxos que o diabo colocou debaixo do braço, separou-os da mulher, fez tudo o que quis fazer, e o povo continua crendo que está tudo certo. Crendo que está tudo certo, porque foram ensinados, e quando a revelação vem, crucifica. Isso aí não vale nada. Para que pensar no futuro? Para que ocupar tempo para isso? É o que eles pensam. E mesmo no nosso meio as pessoas pensam desse jeito. Para quê? Eu estou tão bem aqui. Você está bem aqui? Deixa a primeira pedra de 45 quilos cair na tribulação, que nós vamos ver triste. Aí o choro que vai ter. Vai ser triste. Ó, ele diz assim, tomado o lugar da revelação. Arrazoamento tem substituído a fé. O programa tem substituído espontaneamente o louvor no Espírito Santo. Não era assim no princípio. Toda a humanidade tem mudado. Isso tem se tornado uma igreja híbrida. No minuto em que a igreja começou a se inclinar em direção a sistemas e cerimônias e a um sacerdócio organizado, os ministros em um grupo em que ele decidira liderar separadamente do Espírito Santo e sua palavra. Exato. As ideias próprias, né? Deixa eu dizer um exemplo aqui. A Bíblia condena esse tipo de procedimento. Aí, o que o profeta está dizendo? Não, mas nós temos aqui alguns bispos. Um sínodo. Um sínodo. Aqui nós temos alguns homens. Vamos levar ali no canto. Irmão, o que vocês me dizem? Está escrito aqui sim. É que tem uma palavra aqui que não dá para... Igual nós fomos na reunião uma vez... ministros, nós gostaríamos de saber se realmente um diácono precisa só de uma esposa. Aí levantou um outro ministro jovem. Está escrito aqui, pastor. Está lá que seja marido de uma mulher. O que nós precisamos discutir a respeito desse negócio? Está escrito lá, não tem como. Esse aqui não tem como ter elástico, não. Não tem. E aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, vai discutir o quê, meu filho? Igual meu irmão uma vez lá, o Elifas, eu estava atravessando o Paraguai, né? Faz anos, espero que ele não ligue eu contar essa história. E aí ele tinha trocado os pneus da sua caminhonete e na época eles não gostavam que fizesse isso. Aí ali o agente pegou ele e tal, e ele percebeu, né? Daí o Elifas, ele é muito bem, né? Conversa muito bem. Ele disse assim, mas vamos conversar, senhor policial, vamos conversar? Aí o cara, o que você quer conversar? O que você quer conversar? Conversar o quê? É lógico. O que, não é? É ou não é? Conversar o quê, meu filho?
Mas ele ainda foi gente boa, falou, passa, vai embora, não vou fazer nada para você não. Então, veja, irmãos, tem coisa, isso aqui é uma cláusula pétrea, pastor. Não tá tão, ali não precisa de revelação, não precisa de oração, não precisa de jejum, num raio cair do céu para mostrar, seja marido de uma mulher. Ele está falando do diácono. E o ministro, muito mais ainda, né, pastor? Marido. Como que nós vamos interpretar de outro jeito? Mas é o seguinte, mas se ela prostituiu, que é o que algumas denominações têm, a mulher prostituiu. Não, daí está liberado. Mas nós vamos ver na Bíblia ali, não vamos entrar aqui em casamento e divórcio, mas mostrando que realmente se faz um sínodo, como eu trouxe aqui bastante artigos de história aqui, sobre esses famosos sínodos, né? Para quem não sabe, sínodo é uma eu até coloquei aqui no dicionário, uma assembleia de clérigos convocada por ordem de seu prelado. Prelado é o líder ali daquela jurisdição ali, daquele negócio, né? Então, assembleia de clérigos, vamos discutir esse assunto, vamos colocar no plenário, né? Vou colocar aqui no plenário para discutir isso aqui. Sabe qual é o argumento? Em Atos 15 teve aquela grande assembleia de Jerusalém, não é verdade? Só que eles esquecem que ali estavam escrevendo a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia inteira, nós não temos mais que promover qualquer outro tipo de argumento, porque a Bíblia já foi escrita, e o que eles fizeram ali ficou escrito como Bíblia. O que eles decidiram ali, entre Pedro, Tiago, João e Paulo, que estava naquela reunião, ficou escrito como Bíblia. Agora, eu concordo que um pastor ou ministro, ele deve reunir com seus auxiliares numa questão, falou, olha, irmão, eu não entendo bem isso aqui, como é que nós vamos aplicar, mas me ajuda eu entender melhor como aplicar isso aqui dentro das Escrituras. Nós vamos estudar isso aqui. Não, isso aqui não é bem assim. Isso aqui foi lá para o tempo do irmão Brana. Isso foi lá no tempo... Eu já vi, irmão, chamar um grupinho de pastores ali para discutir um assunto se podia ou não podia. Se ele podia casar ou não podia casar. Saiu o grupo ali dizendo assim, não, nós assinamos por ele aqui que ele pode. Mas a Bíblia assina. Nós estamos precisando, irmãos, meus ouvintes, meus irmãos, vocês que me amam, vocês que me odeiam, não faz diferença nenhuma. Eu vou continuar amando a vocês a mesma coisa. Nós estamos precisando de um batismo para crer na Bíblia. Porque quando nós convertemos, nós cremos no profeta. E cremos na sua mensagem. Mas esquecemos que a Bíblia é o rumo principal. Nós estamos precisando de um batismo para crer que o que está na Bíblia é imutável. É perfeito. É a palavra perfeita de Deus que o profeta não pode mudar. Nenhum profeta pode mudar. Lembra quando aquele irmão disse para o profeta, assim, de Simão Brana, com esse dom que você tem, você poderia escrever outra Bíblia. Não foi isso? Lembra que falaram isso para o irmão Brana? Ele disse, irmão, para que escrever outra Bíblia? Porque se fosse para escrever outra Bíblia, eu teria que escrever igual a essa. Se fosse para escrever mais os 10 mandamentos, Deus mudou a segunda lei, as segundas tábuas com a primeira. Perfeito. Ele não já tinha escrito as primeiras tábuas dos 10 mandamentos lá? E quando queimou, e quando, por causa da bagunça de Israel, naquela festa de carnaval que eles fizeram, enquanto Moisés estava orando, e eles voltaram, e aquela festa, ele jogou aquelas pedras da lei, queimou, não foi? Deus mudou alguma coisa quando levou Moisés de novo para escrever? Deus mudará alguma coisa se o irmão Brana voltar aqui? Vai mudar a Bíblia? Vai mudar a mensagem? É a Bíblia, ela é imutável. Então, nós estamos precisando de um batismo para crer na Bíblia. Perfeitamente. Deixa eu terminar esse pensamento do irmão Brana da zero aqui. Ó. Ele diz assim, ó, no minuto em que a igreja começou a se inclinar em direção ao sistema e cerimônias, e a um sacerdócio organizado, os ministros, em um grupo em que ele decidira liderar, separadamente do Espírito Santo e sua palavra, nesse exato momento a morte entrou, e ela começou a se adoecer, e enquanto se adoecia, ela mudara de um grupo de pessoas sem poder a um com uma única arma, argumento. Olha o que eles fizeram. Argumentos. Não era palavra, não. Argumento. Ela não poderia produzir nada no espírito, porque suas esperanças foram edificadas sobre programa e não sobre fé em sua
palavra. Eles plantaram o programa, então colheram o programa. Em cada era, temos o mesmo padrão. É por isso que a luz vem por alguns mensageiros dados por Deus em uma certa área, e então, daquele mensageiro, ali a luz se espalha através do ministério de outros que têm sido fielmente ensinados, mas é claro que todos aqueles que saem não são sempre ensinados o quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem dito. Lembre-se, Paulo advertiu o povo para dizer o que ele disse em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. O quê? Saiu de você a palavra de Deus ou veio somente para você?